Oi, tudo bem? Hoje a gente vai estudar as orações reduzidas. Elas ganham esse nome porque elas trabalham com as funções nominais dos verbos, as formas nominais dos verbos. O infinitivo, o gerúndio e o particípio. Por isso que essas orações ganham o nome de reduzida de gerúndio, reduzida de particípio, reduzida de infinitivo. As orações reduzidas se opõem na gramática às orações desenvolvidas, que são aquelas orações introduzidas por conectivos e orações em que os verbos estão conjugados, estão flexionados em modos verbais. Ou seja, a gente vai perceber a distinção dessas orações em relação às outras por conta da forma com que o verbo se apresenta dentro de cada contexto. É importante que a gente lembre essas funções nominais, né? O infinitivo, o gerúndio e o particípio. Elas se chamam formas nominais do verbo porque, quando colocados nessas formas, os verbos ganham propriedades nominais. No infinitivo, por exemplo, quando o verbo está nessa forma, muitas vezes ele pode ter valor de substantivo. Quando eu digo a clássica frase recordar é viver, nesse caso o recordar, o verbo recordar que está no infinitivo, está tendo valor de substantivo, porque ele se refere à ação de recordar. Então, nesse caso, o infinitivo muitas vezes funciona como substantivo. O verbo que está no infinitivo funciona como substantivo. O gerúndio, muitas vezes, aquela forma nominal que indica o verbo em processo, acontecendo, né? Aquelas terminações ando, endo, indo. O gerúndio, muitas vezes, desempenha a função de advérbio. Então, isso pode acontecer. Por isso que a gente diz também que é uma função nominal. O particípio, por sua vez, que indica também processos acabados, mas também pode indicar algumas expressões que funcionam como adjetivo. Por isso que também o particípio é considerado uma forma nominal. Ou seja, cada uma dessas formas pode desempenhar diferentes funções associadas à função de um nome. O infinitivo associado à ideia de substantivo, o gerúndio associado à ideia de um advérbio e o particípio associado à ideia de adjetivo. É claro que existem outras aplicabilidades dessas funções nominais. A gente está dando uma revisão em cada uma dessas funções para que você compreenda como reconhecer esses padrões nas orações, ok? Nas orações de tipo reduzidas. São essas que são o tema da aula de hoje. Uma oração reduzida, diferente de uma oração desenvolvida, ela não vai representar o conectivo. Então, se eu digo, por exemplo, encerrada a festa, fomos para casa. Encerrada a festa, fomos para casa. Eu tenho o verbo encerrar em sua forma nominal no particípio, encerrada, concordando com festa, feminino. Encerrada a festa, fomos para casa. Nesse caso, eu tenho uma oração reduzida de particípio, que indica pra gente um tempo, né? Porque eu digo, encerrada a festa é o mesmo que dizer, quando a festa encerrou. Se eu desenvolvesse a oração dessa forma, quando a festa encerrou, eu teria um caso de oração desenvolvida, e aí ela já seria uma oração subordinada, de caráter adverbial, expressando tempo, né? Então, uma subordinada adverbial temporal. Ou seja, quando eu desenvolvo essa oração, quando eu coloco o verbo conjugado em algum dos modos verbais, quando eu coloco algum conectivo, essa oração deixa de ser reduzida. A reduzida vai estar associada a essas funções nominais. Então, essa é uma dica bem útil para você conseguir reconhecer esses padrões de oração na língua portuguesa, ok? Vamos analisar alguns exemplos, porque dentro dos exemplos a gente compreende os contextos e fica mais fácil a gente entender essa aplicabilidade. É fundamental acreditar em si mesmo. Perceba, nós temos aqui um período composto, é fundamental acreditar em si mesmo, marcado pela presença de dois verbos, o verbo é, o verbo acreditar aqui. Neste caso, o verbo acreditar está em sua forma infinitiva, ou seja, está utilizando uma das formas nominais. Eu reconheço
o infinitivo pelas terminações AR, ER, OR e IR. Então aqui eu reconheço que esse verbo está na sua forma infinitiva. É fundamental acreditar em si mesmo. Perceba, a oração principal aqui é representada pela construção é fundamental. O que é fundamental? Acreditar em si mesmo. Essa oração reduzida de infinitivo tem um valor de subordinação, é uma oração subordinada também. Nesse caso, ela tem um valor também de sujeito. O que é fundamental? Sempre que eu tenho uma construção com o verbo ser e depois um adjetivo, o complemento dessa construção vai ser uma oração subordinada substantiva. Só que nesse caso é uma oração também reduzida de infinitivo, porque o verbo está marcado aqui pela sua forma infinitiva. Então perceba que eu preciso também reconhecer outros padrões sintáticos para classificar essa oração. Essa oração, além de ser uma reduzida de infinitivo, ela também mostra para a gente que ela é um complemento da outra oração, funcionando como sujeito. O aluno insistiu em fazer a prova. O aluno insistiu em fazer a prova. Nesse caso, nós temos novamente uma oração reduzida de infinitivo, marcada pela presença do verbo fazer. Nesse caso, essa oração em fazer a prova, insistiu em fazer a prova, nós temos aqui um complemento do verbo insistir. Nesse caso, essa oração também está funcionando como uma oração substantiva objetiva, só que reduzida de infinitivo, por conta da presença do verbo fazer em sua forma não conjugada em algum modo verbal. Então, lembra sempre dessa distinção. Quando os verbos estiverem em seus modos verbais, quando eu estou falando de modo, eu estou falando de indicativo, subjuntivo, imperativo, lembra disso. Não confundir com as formas nominais. Os modos verbais são subjuntivo, indicativo e imperativo. O subjuntivo indicando hipótese, dúvida, o indicativo expressando certeza, o imperativo expressando ordem, pedido, conselho. Então aqui os verbos estão em suas formas nominais. O aluno insistiu em fazer a prova. Essa oração completa o sentido do verbo insistir. Então ela tem um valor subordinado e ela é reduzida de infinitivo. O mais importante é fazer o que se ama. O mais importante é fazer o que se ama. Nesse caso, mais uma vez, uma reduzida de infinitivo, funcionando como predicativo, porque é o complemento de uma oração que é construída por meio de um verbo de ligação. Então, o mais importante é fazer o que se ama, ok? Esse é o complemento, mais uma vez, uma reduzida de infinitivo. Por ser exato, o amor não cabe em si. É o trecho de uma música. Por ser exato, o amor não cabe em si. É importante a gente perceber a aplicação de algumas orações em contextos para a gente entender que a gente utiliza essas orações o tempo inteiro, né? Elas não estão presentes só na gramática de enfeite, não. A gente utiliza esses recursos. Por ser exato, o amor não cabe em si. Mais uma vez, uma ocorrência de verbo no infinitivo, reduzida de infinitivo, indicando, nesse caso, uma circunstância de causa. Eu poderia dizer, já que o amor é exato, ele não cabe em si. Nesse caso, estaríamos expressando causa com uma oração desenvolvida, introduzida por um conectivo, já que o amor é exato. Aí eu estaria conjugando o verbo ser, que aqui se apresenta no infinitivo, por isso que ela é reduzida. Então, reconhecendo esses padrões, fica mais fácil. Reconheço a forma nominal, reconheço então que é uma oração reduzida. Reconheço o verbo flexionado, conjugado, utilizado em algum modo verbal, junto com um conectivo, é uma oração desenvolvida, ok? Reduzida ou desenvolvida. Vamos ver outros exemplos. Agora com outra forma nominal, com o gerúndio. Não sendo feliz, só atrapalhou a vida da sua parceira. Não sendo feliz, o verbo ser, nesse caso, está com a utilização da forma nominal gerúndio, não sendo. Eu poderia transformar essa oração e dizer, já que não foi feliz, só atrapalhou a vida da sua parceira. Mais uma vez, seria uma expressão de causa, uma indicação de causa, uma circunstância de causa. Então, nesse caso, nós temos uma reduzida por conta da utilização da forma nominal gerúndio. Eu poderia desenvolvê-la, ok?
Não sendo feliz, só atrapalhou a vida da sua parceira. Essa informação, só atrapalhou a vida da sua parceira, é a oração principal. Não sendo feliz depende sintaticamente dessa oração. Por isso que as reduzidas também são subordinadas à oração principal. Precisando de apoio, pode me ligar. Precisando de apoio, pode me ligar. Ou seja, eu estou neste momento indicando uma condição. Ou seja, se você precisar de apoio, me ligue. Caso precise de apoio, me ligue. Então, se eu desenvolvesse, eu utilizaria dessa forma, com o conectivo e o verbo flexionado em um dos modos. Precisando de apoio, pode me ligar. Continua tendo o valor condicional e ela é classificada como oração reduzida de gerúndio, com valor adverbial causal, né? Então perceba que as orações se conectam. Eu preciso estar atento a essas relações para conseguir compreender as propriedades do sistema sintático da língua portuguesa. Vamos ver agora casos de reduzidas de particípio. Assustado com a situação, ligou para a polícia. Fiz questão de colocar um exemplo no particípio, indicando uma circunstância semelhante à que nós temos no exemplo com o gerúndio. Sabe por quê? Porque dessa forma você reconhece que pode acontecer a utilização do gerúndio ou do particípio, ou do infinitivo, para indicar diferentes circunstâncias também. Quando eu digo assustado com uma situação, ligou para a polícia. Ou seja, já que estava assustado com a situação, já que se assustou com a situação, ligou para a polícia. Então, usei o particípio, que tem também um valor adjetivo, nessa ideia de estava assustado, desenvolvendo essa oração desenvolvida com o conectivo e flexionando o verbo, e aqui com o particípio ela tem um valor de circunstancial de causa. Terminado o processo, poderá adquirir a guarda da criança. Terminado o processo, poderá adquirir a guarda da criança. Ou seja, qual a condição para adquirir a guarda da criança? O término do processo. Então, nesse caso, essa oração reduzida de particípio tem um valor condicional. Só vai ser possível adquirir a guarda da criança quando o processo for encerrado. Então, perceba que há possibilidades indicativas de orações reduzidas de infinitivo, gerúndio e particípio, e essas possibilidades podem ser reconhecidas e conectadas com outros tipos de orações subordinadas que nós estudamos. Então, sempre reconheça os padrões que indicam orações reduzidas de infinitivo, os padrões que indicam orações reduzidas de gerúndio e as orações reduzidas de particípio. Lembrando que elas se opõem sintaticamente às orações desenvolvidas, que são aquelas que apresentam conectivo e o verbo flexionado. Dessa maneira fica fácil reconhecer de que modo a gente pode classificar as orações reduzidas e desenvolvidas, ok? Esse foi o tema da aula de hoje. Muito obrigado!